Esses dias durante o trabalho, um amigo meu me fez uma pergunta que parecia simples. Como você se sente quando alguém diz que sonha em ter uma coisa que você já tem? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. A resposta mais bonita seria talvez gratidão, talvez seria orgulho. Aquela sensação de olhar para o que você conquistou e pensar, caramba, eu consegui. Só que não foi exatamente isso que ele sentiu. Ele me falou sobre um violão que ele sempre quis ter. Na época ele pesquisou um modelo, juntou dinheiro, esperou, comprou e finalmente ele colocou as mãos naquilo que durante muito tempo existia apenas como vontade. Nos primeiros dias provavelmente parecia incrível, depois virou somente o violão dele. Ficava ali, no quarto, disponível, normal. Até que ele viu um vídeo em que várias pessoas falavam que o maior sonho delas era ter exatamente aquele instrumento. E foi aí que ele percebeu uma coisa estranha. O sonho de várias pessoas estava encostado no quarto dele, parecendo parte da mobília. E talvez você também esteja vivendo alguma coisa que um dia pediu muito, mas já se acostumou tanto que nem consegue enxergar. Um objeto, um emprego, uma relação, uma liberdade, uma versão sua. A pergunta não é só por que somos ingratos, é mais profunda. Porque aquilo que parecia capaz de mudar nossa vida perde tanto brilho depois que finalmente chega. A resposta desconfortável é que o valor do sonho talvez nunca tenha estado apenas naquilo que você queria conquistar. Estava na falta, na perseguição, na pessoa que precisava se tornar enquanto corria atrás. E quando o sonho chega, alguma coisa dentro de você também termina. A gente costuma imaginar sonhos como se fossem cenas de filme. Você comprando um carro, recebendo aprovação, entrando na própria casa, conseguindo um emprego, a pessoa que você gosta finalmente dizendo que sente a mesma coisa. Na sua cabeça tudo tem música. Câmera lenta, luz bonita. Você olhando para o horizonte com a expressão de quem finalmente entendeu o sentido da existência. Só que eu sinto lhe dizer que a realidade ela não tem trilha sonora. Você consegue o emprego dos sonhos e 2 semanas depois já está reclamando da segunda-feira. Compra um carro e descobre que o carro também bebe, quebra, paga imposto e aparentemente ele também desenvolve um problema mecânico toda vez que você começa a guardar dinheiro. Você entra num relacionamento que tanto queria e percebe que a pessoa perfeita também se irrita, deixa a toalha molhada em cima da cama, demora para responder e escolhe um sabor de pizza objetivamente errado. A conquista não deixou de ser boa, ela deixou de ser imaginada. Ela passou a ser vivida. Existe uma diferença enorme entre o sonho imaginado e o sonho real. Na imaginação, o sonho não tem defeito, não tem manutenção, não tem responsabilidade, ele não tem burocracia. O sonho imaginado ele existe fora do tempo. O real precisa sobreviver à rotina. E a rotina tem uma habilidade quase assustadora de transformar qualquer milagre em cenário. Você se acostuma com a casa, com o celular, com o salário, com a companhia daquela pessoa, com a liberdade que tanto queria, com o fato de que hoje consegue comprar uma coisa que anos atrás precisava apenas admirar pela internet. Sabe o que é estranho? Quando você não tem, a coisa ocupa sua cabeça inteira. Quando consegue, ela começa a ocupar apenas um canto do quarto. E não é necessariamente ingratidão. É mais adaptação. A mente humana normaliza aquilo que se torna frequente. O extraordinário de hoje vira o padrão de amanhã. Foi assim que você parou de sentir tanta emoção toda vez que você ligava o seu computador que você demorou meses para conseguir. Também foi assim quando o seu primeiro salário caiu na conta como se fosse uma vitória. E algum tempo depois, ele passou a chegar já comprometido, com boletos que aparentemente estava esperando você prosperar. Foi assim que uma mensagem daquela pessoa fazia seu coração acelerar e depois virou uma notificação comum no meio de propaganda, grupo da família e alguém perguntando se você conhece uma boa assistência técnica. Isso parece triste, mas imagina se toda a experiência continuasse com a intensidade do primeiro dia. Você nunca conseguiria trabalhar porque passaria 8 horas olhando para o próprio computador e chorando de gratidão. A adaptação é necessária. O problema não é se acostumar. O problema é confundir familiaridade com falta de valor. Porque nem tudo que virou normal deixou de ser importante. Às vezes só ficou em silêncio. E o próximo desejo costuma gritar muito mais alto do que aquilo que você já conquistou. Agora pensa comigo. Quando alguém fala, meu sonho é ter esse carro. Será que ela quer apenas o carro? Talvez queira liberdade, status, independência. Talvez ela queira provar para a versão mais nova dela, aquela que fica olhando os outros passarem na rua e imaginando como seria estar do outro lado do vidro. O carro é o objeto, mas o que ela deseja de verdade é o sentimento colocado dentro dele. Quando alguém diz que sonha em entrar num relacionamento, pode não estar procurando apenas companhia. Ela pode estar procurando a sensação de ser escolhido, de ser desejado, de finalmente ter alguém que diga, eu vi você e decidi ficar. Quando alguém sonha com dinheiro, talvez não queira apenas números numa tela. Talvez ela queira tranquilidade, respeito,
liberdade para dizer não, a possibilidade de entrar no mercado sem precisar fazer cálculo de engenharia financeira para decidir se pode levar um chocolate. A gente quase nunca deseja apenas o objeto, deseja a promessa que colocou nela. E é aqui que uma leitura psicanalítica inspirada em Jacques Lacan começa a fazer sentido. O desejo humano não vive apenas do objeto, ele vive da falta. Você quer porque ainda não tem. Enquanto isso, consegue projetar naquele sonho praticamente qualquer coisa. O sonho vira uma tela em branco. Nela você pinta a pessoa que acredita que será quando finalmente chegar lá. Quando eu tiver isso, eu vou ser mais confiante. Quando eu tiver aquilo, eu vou parar de me comparar. Quando eu for amado, eu vou deixar de ter medo. Quando eu ganhar mais, eu vou finalmente descansar. Só que o objeto chega e a falta desaparece temporariamente. Sem a falta, o desejo perde combustível. O carro agora é só um carro. O emprego agora é só um lugar onde você precisa bater ponto, cumprir prazo e fingir que entendeu a reunião. A pessoa agora é um ser humano inteiro, não é um personagem criado para resolver sua solidão. O objeto real nunca consegue competir com o objeto imaginado. Sabe por quê? Porque o objeto imaginado foi construído para não ter limites. Ele não precisa respeitar orçamento, personalidade, realidade ou leis básicas de existência. Na sua cabeça, aquele emprego entregava dinheiro, reconhecimento, propósito, amigos, autoestima e talvez até uma postura melhor. É muita responsabilidade para um crachá. Você não queria apenas um emprego, queria uma versão sua que acreditava que surgiria junto com ele. Só que a sua conquista muda suas condições. Não necessariamente muda a estrutura interna no qual você interpreta essas condições. E aí vem a frustração. Não é que o sonho seja completamente falso. É que você pediu para ele cumprir uma função que nunca pertenceu a ele. Você pediu para um objeto resolver uma falta emocional. Pediu para uma conquista externa encerrar um conflito interno. Pediu para uma linha de chegada responder uma pergunta que você ainda nem sabia formular. George Bernard Shaw resumiu isso de um jeito cruel quando disse que existe duas tragédias na vida. Uma é não conseguir aquilo que o coração tanto deseja. A outra é conseguir. Porque enquanto o sonho está longe, você pode acreditar que ele contém a resposta. Depois que chega, não dá mais para culpar a distância. O objeto está na sua frente e você continua aí, ainda sendo você. Só que existe uma camada ainda mais estranha nisso tudo. Às vezes, depois de conquistar um sonho, você não perde apenas o desejo, perde uma identidade. Imagina alguém que passou 5 anos estudando para um concurso. Durante 5 anos, a vida dessa pessoa tinha uma direção. Ele sabia porque acordava cedo, porque recusava convites, porque estudava no sábado, porque deixava lazer, sono e, em alguns casos, a própria sanidade em segundo plano. Ela podia estar cansada, frustrada, com vontade de jogar o material pela janela, mas ela tinha uma missão. Ela era a pessoa que estava tentando passar. A luta organizava os dias. Então chega a aprovação. Ela vê o nome, comemora, a família comemora, posta foto, recebe mensagem de gente que ela nunca ouviu falar, mas agora sempre soube que ela conseguiria. E depois? O dia seguinte chega, a missão acabou, a pessoa que passou anos tentando chegar ali não é mais necessária. E ninguém prepara a gente para esse tipo de luto. Porque parece absurdo sofrer depois de conquistar aquilo que queria. Você pensa, poxa, eu devia estar feliz. Tem gente que daria tudo para estar no meu lugar. Eu não tenho o direito de me sentir assim. Só que o vazio não é necessariamente falta de gratidão. Pode ser falta de direção. Durante anos, aquela meta funcionou como um vetor. Ela apontava para algum lugar. Agora você chegou. E o horizonte virou chão. Nietzsche escreveu que quando alcançamos um ideal, de alguma forma também o superamos. Porque o ideal funciona enquanto está à frente. Quando você alcança, ele deixa de puxar. A coisa que dava sentido aos seus sacrifícios, agora é a parte normal do seu dia. E aí aparece uma pergunta que talvez você tenha evitado durante toda a busca. Quem sou eu sem essa luta? Pense em alguém que passou anos dizendo, quando eu me formar, quando eu sair dessa cidade, quando eu conseguir trabalhar com isso, quando eu comprar minha casa, quando eu conquistar aquela pessoa, a identidade inteira fica construída em torno do quando. Só que um dia o quando vira o agora. E o agora, ele não vem com instrução. Você passou tanto tempo sendo alguém em direção a alguma coisa que não sabe quem é quando finalmente chega. Não é o sonho perdendo valor, é a identidade antiga perdendo a função. A pessoa que precisava desejar aquilo começa a desaparecer. E isso é um tipo de morte. Pequena, simbólica, mas ainda assim
uma morte. Você não está apenas comemorando a chegada, também está se despedindo da versão que viveu anos olhando para aquele destino. E talvez seja por isso que algumas pessoas sabotem a própria chegada. Elas chegam perto e desistem, conseguem e criam um novo problema. Terminariam um projeto, mas começam outro antes. Não porque não querem vencer, mas porque não sabem quem seriam sem algo para perseguir. A luta pode ser cansativa, só que ela também é desconfortável. Enquanto você está tentando chegar, não precisa descobrir o que fazer depois. Você tem uma resposta pronta para a própria inquietação. Eu tô fazendo tudo isso porque eu quero alcançar aquilo. Quando alcança, a resposta vence junto com o problema. E aí sobra silêncio. Sabe o que é mais cruel? Muita gente interpreta esse silêncio como prova de que escolheu o sonho errado, então abandona tudo e corre atrás de outro. Mas talvez o vazio não esteja dizendo que nada valeu a pena. Talvez esteja apenas pedindo uma nova direção, porque nenhuma linha de chegada consegue organizar sua vida para sempre. Em algum momento você precisa aprender a existir sem transformar cada fase num corredor que leva para outra. Agora vem a parte que a gente normalmente sempre tenta evitar. Você consegue o emprego, o dinheiro, a casa, o carro, a aprovação, o corpo, o relacionamento. Mas existe uma pessoa esperando você do outro lado. Você, com os mesmos pensamentos, algumas das mesmas inseguranças, o mesmo jeito de interpretar o mundo, os mesmos medos que você acreditava que a conquista eliminaria. Na psicologia existe uma ideia chamada previsão afetiva. Falando em português normal, a gente é péssimo em prever como vai se sentir no futuro, principalmente quando tenta imaginar quanto tempo uma conquista vai manter determinada emoção. Você não pensa apenas, vou ficar feliz quando isso acontecer. Você pensa, quando isso acontecer, tudo vai se encaixar. Você não espera uma alegria temporária, espera uma reforma completa na própria alma. Aí chega no topo da montanha e descobre que carregou a própria cabeça na mochila. O cenário mudou. O observador continua o mesmo. Você pode ganhar mais e continuar com medo de perder tudo. Pode receber elogios e continuar achando que enganou todo mundo. Pode encontrar alguém que ama você e continuar esperando o abandono. Pode finalmente ter liberdade e continuar pedindo autorização para viver. Pode mudar de cidade e perceber que a voz que te criticava viajou junto, sem nem ajudar na gasolina. Sêneca falava sobre isso quando criticava a ideia de viajar para fugir de si mesmo. Você muda de lugar, mas leva a causa da inquietação junto. Não é que a conquista não tenha mudado nada, é que ela não mudou você por dentro do jeito que a sua fantasia te prometeu. Isso pode parecer uma derrota, eu sei. Só que talvez também seja uma libertação, porque você começa a perceber que determinados problemas não serão resolvidos pelo próximo objeto. Se você não entende isso, você entra num ciclo. Acha que o salário não foi suficiente, então você precisa de um salário maior. Acha que o relacionamento não resolveu a solidão, então você talvez precise de outra pessoa. Acha que 1000 inscritos não provaram seu valor, talvez 100.000 provem. Depois 1 milhão, depois um prêmio, depois uma estátua sua no centro da cidade e mesmo assim, provavelmente você vai passar por ela pensando que o nariz ficou estranho. O alvo muda. A promessa continua a mesma. Quando eu conseguir o próximo, finalmente eu vou me sentir inteiro. Só que o próximo sonho recebe exatamente a mesma tarefa impossível que o anterior recebeu. Consertar você sem que você precise olhar para si mesmo. Não é ambição, é fuga disfarçada de planejamento. E calma, isso não significa que você não deva ganhar mais, crescer, mudar de vida ou buscar uma coisa melhor. O problema não é querer avançar, é imaginar que avançar elimina automaticamente tudo aquilo que você carrega. Um sonho pode mudar suas circunstâncias, pode trazer conforto, pode abrir portas, pode melhorar muito a sua vida, mas ele não consegue decidir por você o que essas mudanças significam. Você ainda precisa aprender a habitar aquilo que conquistou, e esse talvez seja um dos motivos pelos quais tanta gente se sente estranha depois de realizar um sonho. Ela passou anos aprendendo a perseguir, nunca aprendeu a receber, nunca aprendeu a permanecer, nunca aprendeu a olhar para uma conquista sem imediatamente perguntar: qual é a próxima? O pêndulo não para. Arthur Schopenhauer descreveu a ideia como um pêndulo que oscila entre a dor e o tédio. A dor de não ter aquilo que queremos e o tédio que aparece depois que conseguimos. Enquanto falta, nós sofremos. Quando chega, nos acostumamos. Então desejamos outra coisa. É quase uma esteira emocional. Você corre, chega, olha em volta e alguém aumentou a velocidade. Pensa nas coisas que você queria 5 anos atrás. Quantas delas você conseguiu? Talvez não todas, talvez nem a maioria, mas provavelmente algumas. Só que a sua cabeça não passa o dia observando aquilo que chegou. Ela observa o que ainda falta. O que já temos fica em silêncio. O que ainda não temos produz barulho. Você compra o computador. Em pouco tempo começa a olhar para um melhor. Começa a treinar. Logo encontra alguém com um corpo mais definido. Compra uma casa. Abre a internet. Alguém está mostrando uma mansão com piscina, academia, cinema e um cômodo cuja única função parece ser guardar vinho caro,
para as visitas que nunca chegam. A comparação garante que nenhuma linha de chegada dure muito. Sempre existe um próximo nível. E não é errado querer subir, que existe uma diferença entre a ambição e a incapacidade de permanecer satisfeito. A ambição diz que isso é bom e eu quero construir mais. A insatisfação diz que isso só terá valor quando eu tiver algo melhor. Percebe a diferença? Uma reconhece o presente enquanto aponta para o futuro, a outra usa o futuro para humilhar o presente. E a internet é praticamente uma fábrica desse mecanismo. Você nunca compara a sua vida com quem tem menos. Nem precisa fazer isso para se sentir superior. O problema é que a tela sempre organiza a comparação para cima. Mais dinheiro, mais beleza, mais viagens, mais produtividade, mais seguidores, mais experiência, mais alguma coisa. Então a conquista que parecia enorme no mês passado começa a parecer pequena, porque você mudou a régua. E sabe o que é mais engraçado? A pessoa que você usa como comparação provavelmente também está olhando para outra. É uma fila infinita de gente invejando alguém que está ocupado demais invejando outra pessoa. O problema não é nem desejar. Sem desejo, muita coisa na nossa vida nem começaria. O desejo coloca você em movimento, cria projeto, cria esforço, faz você estudar, construir, aprender, arriscar. Só que quando todo vazio é respondido com um novo objeto, a busca deixa de ser crescimento. Vira anestesia, você conquista, sente o silêncio. E antes de entender o que esse silêncio significa, escolhe outra corrida. Porque perseguir é mais fácil do que permanecer. Enquanto você corre, não precisa perguntar quem é sem a corrida. Então o próximo sonho aparece. Novo carro, novo trabalho, novo relacionamento, novo número, novo corpo, novo lugar, nova promessa. A embalagem muda, a falta continua. Não é que o ser humano seja condenado a nunca sentir satisfação. É que a satisfação não funciona como residência permanente. Ela chega, fica um pouco, muda de forma e vai embora. O erro foi acreditar que a felicidade era uma linha de chegada, quando talvez ela seja uma coisa que aparece espalhada pelo caminho, em momentos, em intervalo, em pequenas percepções, na hora em que você consegue, na hora em que compartilha, na hora em que olha para trás e entende a distância. O problema é que a gente quer transformar um momento de alegria numa propriedade eterna, e nenhuma emoção assina contrato de aluguel. Mas qual seria a solução para isso tudo? Parar de sonhar? Jogar nossas metas fora? Vender tudo e ir morar numa montanha, plantando batata, enquanto critica o capitalismo com uma flauta de bambu? Não, o problema nunca foi o sonho, foi a função que você entregou para ele. Você não precisa parar de desejar, você precisa parar de usar o desejo como promessa de salvação. O poema Ítaca, de Constantinos Cavafis, fala sobre uma viagem longa. Ítaca é o destino, o lugar para onde o viajante está indo, mas o valor da ilha não está apenas na chegada. Ítaca foi o que fez a viagem começar. Sem ela não existiria caminho, não existiriam encontros, conhecimentos, experiências, mudanças. A ilha pode até parecer pequena quando você chega, mas foi ela que colocou você no mar. E talvez seja isso que a gente não entende sobre os próprios sonhos. A gente olha para o prêmio como se todo o valor tivesse dentro dele, só que grande parte do valor estava no movimento que ele causou. O violão não é apenas o violão, ele representa o dinheiro guardado, pesquisa, a espera, a vontade de tocar, a versão daquela pessoa que decidiu que um dia teria aquilo. A aprovação não é apenas um nome numa lista, é o estudo, as renúncias, as dúvidas, as vezes em que você quase desistiu. A casa não é apenas parede e teto, pode ser segurança, história, anos de trabalho, a liberdade de fechar uma porta e saber que aquele espaço é seu. O sonho não precisa continuar provocando a mesma sensação para ainda ter valor. A novidade e significado não são a mesma coisa. A novidade acaba, o significado pode permanecer. Desde que você consiga lembrar, só que lembrar não significa fingir emoção. Você não precisa acordar todos os dias, olhar para um carro e começar a chorar enquanto toca uma música inspiradora de fundo. Seria bonito no primeiro dia. No quinto, seus vizinhos provavelmente chamariam alguém. Valorizar não é sentir o impacto inicial para sempre. É conseguir reconhecer de vez em quando o caminho escondido dentro da coisa comum. Talvez uma prática importante seja olhar para aquilo que hoje parece normal e perguntar: em qual momento isso parecia impossível? Não para a gente viver preso no passado, mas para impedir que a rotina apague completamente a distância percorrida. Outra coisa é aprender a comemorar sem transformar imediatamente a conquista numa nova obrigação. Você passou, agora precisa ser promovido. Você conseguiu clientes, agora precisa dobrar o faturamento. Você comprou algo e agora você precisa trocar por um modelo melhor. Você mal chega e já transforma a linha de chegada em um ponto de partida. Calma, fica um pouco, olha em volta. Você não precisa morar ali para sempre, só precisa perceber que chegou. E tem outra coisa,
Quando o vazio aparecer depois de uma conquista, não trate isso automaticamente como ingratidão. Pergunta o que morreu junto com a chegada. Qual rotina acabou? Qual identidade perdeu a função? O que você esperava que o sonho resolvesse? O que ele realmente resolveu? O que continua sendo seu trabalho? Porque o vazio da conquista também pode ser um convite. Não para correr imediatamente atrás de outra coisa, mas para descobrir um novo porquê. Não é abandonar os sonhos, é parar de pedir que eles carreguem o peso inteiro da sua existência. Sonhos são bússolas, não medicamentos. Eles apontam, movem, transformam, mas não foram feitos para anestesiar toda a falta, curar toda insegurança, mas não foram feitos para anestesiar toda a falta, curar toda insegurança ou decidir quem você é. O valor do sonho não está apenas no prêmio. O valor do sonho estava em tudo o que precisou acontecer para que você chegasse até ele. E eu continuei pensando naquela conversa sobre o violão. Para várias pessoas, aquele instrumento ainda era um futuro distante. Para o meu amigo do trabalho, era uma coisa que já estava ali. Talvez comum, talvez esquecida por alguns dias. Talvez encostada no quarto enquanto ele pensava em alguma outra coisa que ainda queira conquistar. Mas o fato de ter virado rotina não apaga o que representou. A conquista não perdeu necessariamente o valor, perdeu a novidade. E essas duas coisas não são iguais. Talvez você também esteja cercado por sonhos antigos que ficaram silenciosos. Um computador, um emprego, uma relação, uma oportunidade, uma habilidade. A liberdade de tomar decisões que antes dependiam de outra pessoa. Talvez você tenha se tornado uma versão que o seu eu de alguns anos atrás nem acreditaria que fosse possível. Só que você convive consigo todos os dias. Então não percebe. Você não precisa fingir gratidão o tempo inteiro. Não precisa transformar a própria vida num comercial de margarina. Não precisa se culpar por querer mais. Mas de vez em quando, vale olhar para aquilo que parece completamente normal e lembrar: isso aqui já esteve muito longe de mim. Porque o próximo sonho sempre vai gritar. Aquilo que você já conquistou raramente faz barulho. E talvez amadurecer seja aprender a escutar também as vitórias que ficaram em silêncio. Qual coisa que hoje parece normal na sua vida e já foi um grande sonho para você? Pode ser um objeto, um trabalho, uma relação, uma oportunidade ou até a pessoa que você conseguiu se tornar. Escreve aqui embaixo nos comentários. E se você gosta de conversas sobre filosofia, psicologia, livros e coisas estranhas da vida que parecem pequenas, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal que isso vai me ajudar demais a trazer mais esse tipo de conteúdo para vocês. Eu te vejo no próximo vídeo e um abraço.